Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro A Única Coisa, do Gary Keeler e do Jay Papasan. Esse livro com certeza entra na minha lista de livros favoritos, um livro que me marcou bastante a leitura. As ideias dos autores são muito fortes, são muito boas, a forma que eles amarram os conceitos do livro também são muito legais. É uma leitura que eu altamente recomendo e eu vou falar um pouco do porquê eu recomendo essa leitura e porquê esse livro pode fazer diferença na sua organização, de como você vai alcançar suas metas, como você define seus objetivos e por que ter um propósito definido é tão importante para o sucesso. O Gary Keeler, ele conta no livro que a vida dele chegou num estágio que ele já tinha sucesso, ele já tinha uma grande estabilidade financeira, mas ele tinha uma vida que era uma bagunça, porque ele era um CEO de uma empresa, ele tinha uma rotina muito excessiva, com muitas tarefas, e ele não tinha mais foco, né? Ele não tinha mais propósito, e aquilo começou a contaminar muito a vida dele, ele começou a ter problemas de saúde, engordar, entre muitos outros pontos, e ele passou a dedicar muito pouco tempo para a vida dele, para a família, e ele teve esse despertar. Ele teve o despertar depois que ele passou com um coach, e o coach estava ajudando ele a encontrar uma maneira dele ter um propósito, porque ele já tinha perdido o propósito, ele já tinha construído uma empresa grande e ele não sabia mais o que ele queria fazer. E o coach ajudou ele, deu uma orientação, ele acabou tendo uma sacada de que ele precisava era focar numa única coisa. E a única coisa que ele precisava naquele momento era descobrir alguns talentos que substituiriam ele como CEO, e essas pessoas se encarregariam de fazer a empresa fluir. E aquela tarefa se tornou a única tarefa dele. E ele percebeu ao longo dessa busca por esses talentos que ele tinha encontrado uma maneira de atingir seus objetivos, tendo um foco contínuo numa única coisa, um foco obstinado, e com isso ele atingiu os resultados. E não só isso, ele tinha uma sensação de realização. E provavelmente você já teve essa sensação, eu tenho algumas vezes, que você está sobrecarregado de muitas coisas para fazer, coisas diferentes da sua vida pessoal, profissional, muitos campos, né, muitas esferas da sua vida estão te demandando muito esforço, só que no final do dia, depois de fazer muita coisa, você ainda sente que, aquele dia você não fez nada naquele dia. Você fez tanta coisa, mas você não fez nada, você não sente realização, você não sente aquela sensação boa de propósito realizado. E foi assim que o autor descobriu que o foco numa única coisa poderia trazer resultados grandiosos. E aí ele foi em busca de afirmar essa ideia que ele tinha sentido na prática, né? Essa realidade que se transformou na vida dele. E aí ele foi elaborando uma pesquisa, fazendo vários levantamentos, entendendo várias pessoas de sucesso, como elas faziam para ter sucesso, e ele percebeu várias coisas, e algumas dessas coisas eu vou compartilhar com vocês. E ele começou a fazer essa pesquisa tentando entender como as pessoas de sucesso atingiam o sucesso, e eles perceberam que a coisa principal é que eles tinham um único grande objetivo. Eles tinham uma única grande paixão que eles perseguiam a todo custo, e com isso eles atingiam seus objetivos. Porque quando você tem um propósito, você tem um propósito claro, você sabe o que você quer ser, todo esforço que você destina para aquela realização vai culminar no seu crescimento. Esse crescimento ele chama de efeito dominó. O efeito dominó é muito legal, foi um dos conceitos que eu mais gostei no livro. Repare que quando você tem um pequeno dominó e você derruba ele, o próximo dominó derrubado pode ser um dominó maior que ele. E assim sucessivamente. Você vai ter uma série de quedas e nos dominós mais à frente você vai ter um dominó gigante, muito maior do que o dominó primeiro, e a força que o primeiro desencadeou derruba o grande. Como a gente pode aplicar essa sacada? Quando você desenvolve os hábitos corretos, hábitos saudáveis, hábitos que eles chamam hábitos de sucesso, você começa derrubando as pequenas peças que progressivamente vão atingir grandes resultados. Os dominós derrubados, ele mostra de várias formas que pessoas de sucesso fizeram. Muitos desses caras começaram, por exemplo, ser um cara que quer ser um escritor. E ele, desde o seu início de carreira, ele escrevia todos os dias, como um ritual. Ele tinha o hábito de escrever diariamente. E nada impedia que ele escrevia. Ele tinha aquele bloco de tempo que ele dedicava àquela paixão e era diariamente focado em realizar aquela tarefa. Acontece que quando ele escrevia, um dominó pequeno era derrubado.
Ele desenvolvia, ele treinava, ele aumentava a sua criatividade, vocabulário, repertório. Só que conforme ele ia escrevendo mais, o dominó aumentava, porque a capacidade dele aumentava. E agora imagina no longo prazo, esse cara que escreve insistentemente todos os dias vai ter grandes resultados em alguns anos. Mas a grande questão está aí, em como você se mantém firme numa meta, num grande objetivo. Se seu propósito é ser um grande escritor, você vai precisar percorrer um caminho árduo de treino, de exercícios, de leitura, de escrever, porque isso vai, ao longo prazo, fazer o efeito dominó. Você começa escrevendo todos os dias. No longo prazo você vai começar a escrever com alta qualidade, com muito mais profundidade, com muito mais facilidade e habilidade. Então você vai estar começando a derrubar os grandes dominós. Sobre a força de vontade, eles falam no livro que a força de vontade ela é importante a gente entender que a nossa força de vontade é limitada. Todo dia, depois que a gente tem uma boa noite de descanso, a gente acorda com a pilha cheia, com a bateria carregada, pronto para entrar em ação, entrar em campo e fazer grandes coisas. O problema é que quando a gente não tem nossos objetivos bem alinhados, a gente não sabe o que realizar com aquela energia. E muitas vezes a gente se desgasta. Agora imagine que você acorda cedo e enfrenta horas de trânsito logo pela manhã. É uma força de vontade sua que vai ser gasta, gerada num estresse de trânsito. O trânsito é estressante, então você vai ficar com a sua potência de força de vontade reduzida. Acontece que ao longo do dia você vai continuar precisando tomar ações e medidas que exigem muito da sua força de vontade. Então a gente chega no final do dia, repara que a gente está sempre cansado, a gente não consegue tomar decisões inteligentes de noite, fica mais sugado por toda aquela energia que a gente demandou durante o dia. Então a força de vontade, quando a gente tem a noção que ela é limitada, nós precisamos aplicar o quê? Os nossos esforços direcionados à única coisa que mais importa. Então se você quer ser um empresário de grande sucesso em algum campo, você precisa entender qual é a única coisa que você precisa fazer todos os dias e aplicar sua força de vontade para realizar diariamente um exercício que ao longo prazo vai culminar num grande resultado. Então a força de vontade é muito interessante nesse ponto. Eles fizeram várias análises e no livro ele conta alguns estudos de caso de por que a força de vontade é limitada. O outro ponto é a multitarefas. A gente vive num momento onde se é um pouco superestimado o cara que faz muitas coisas ao mesmo tempo. O problema é que isso está muito errado. Porque pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo, dificilmente ele vai fazer todas elas com muita qualidade. E o nosso cérebro ele não é multitarefa nesse sentido, ele precisa mergulhar naquele assunto, dedicar seus esforços, sua energia para ter um bom rendimento. Então ele fala que ser multitarefa é pior do que ser monotarefa, porque o cara que é monotarefa ele tem que aprender a dizer não para as coisas. Porque quando você diz não, quando você diz sim para as outras pessoas, você diz não para você. Quando você diz não para você, o seu tempo é comprometido. Então, se você tem um grande objetivo, você tem menos tempo para realizar ele. Claro que você precisa ter uma vida social, você precisa compartilhar e colaborar com as outras pessoas. Mas o que a gente precisa é de inteligência para demandar esse tempo e saber aproveitar nossos melhores momentos para evoluir e ir rumo ao nosso maior objetivo. Ele fala muito da simplicidade, da importância da gente manter a mente simples e de que a simplicidade é uma ótima forma da gente atingir nossos objetivos. Porque quando você coloca muita energia em muitas das coisas, quando você espalha a sua energia, o que acontece? Você tem menos energia para muitas coisas. Sendo assim, aquelas muitas coisas não vão ser potencializadas ao máximo. O que você precisa é encontrar essa única coisa que realmente importa, que esteja alinhada com seus sonhos, com seus objetivos, com seus anseios, e aí colocar carga nela, colocar muita energia e simplificar os processos, reduzir a quantidade de coisas que você faz, dizer mais nãos e dizer mais sims para você e para os objetivos que você tem alinhados e desenhados. Um outro ponto é o ponto do propósito. Todas essas pessoas que obtiveram grande resultado tinham um propósito. Elas faziam o que elas faziam por algum motivo. Isso é fundamental. O que acontece quando a gente passa um dia inteiro fazendo muitas coisas e chega no final do dia e sente que não fez nada? Porque não tinha propósito naquilo que a gente estava fazendo. Quando você tem um propósito definido, quando você realiza uma tarefa, você tem aquela sensação boa, sensação de conclusão. Quando você tem essa sensação de conclusão, muitos processos químicos beneficiam o seu corpo. Então ter um propósito é muito importante. Então gastar energia para entender qual é o meu propósito de vida, aonde eu quero demandar energia, o que eu quero para o longo prazo. E assim você tem um propósito. Agora a forma próxima
de executar é descobrir qual que é a única coisa que eu posso fazer para atingir esse meu propósito, para realizar. E aí você utiliza essa ideia da única coisa. Qual que é a única coisa que eu posso fazer hoje para atingir meu objetivo? Qual é a próxima coisa que eu posso fazer na minha semana para atingir meu objetivo, no meu mês, no meu ano, em tantos anos? Com isso, você vai ter uma sensação de realização muito maior, vai ter um efeito de progressão e o dominó vai ser derrubado. E aí, com certeza, os seus objetivos vão ser alcançados. Então, o livro A Única Coisa é um livro realmente fantástico. Eu gostei muito da simplicidade que eles passam as ideias. Não é um livro rebuscado, não é um livro que ele faz muito enfeite, muito floreio. Ele tem uma forma simples de passar, ele tem alguns exercícios, algumas aplicações, formas de você começar a aplicar hoje o conceito na sua vida. E é um livro que vale a pena para a gente renovar nossos pensamentos, refletir sobre algumas coisas novas e evoluir. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um livro com mais um vídeo. Tchau!